Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Meu nome é Jane, sou psicóloga social. Nesse canal a gente só fala sobre psicologia, terapia. Desculpem, mas hoje eu vou ler um pouco aqui para vocês, tá bom? Então, o nosso tópico de hoje é sobre inteligência artificial. E quando se pensa nisso, várias empresas como Uber, Walmart e outras descobriram maneiras de alavancar a tecnologia para criar novos modelos de negócios lucrativos. A tecnologia de propósito geral mais importante da nossa era é a inteligência artificial, particularmente o aprendizado da máquina ML, ou seja, a capacidade da máquina. Como continuar melhorando seu desempenho sem que os humanos tenham que explicar exatamente como realizar suas tarefas e seus dados. Agora podemos construir sistemas que aprendem exatamente como realizar todas as tarefas que lhes são dadas. Nos últimos anos, o aprendizado da máquina tornou-se mais eficaz e amplamente disponível. Agora podemos construir sistemas que aprendem a executar tarefas por conta própria. Olha só que evolução! Por isso é tão importante. Duas razões. Primeiro, nós humanos sabemos mais do que podemos dizer. Não podemos explicar exatamente como somos capazes de fazer tantas coisas. Desde reconhecer um rosto, até fazer uma jogada inteligente, né, no antigo jogo de estratégia asiática, que chamava Go. Antes da ML, essa incapacidade de articular nosso próprio conhecimento significava que não poderíamos automatizar muitas tarefas. Agora podemos. Segundo os cientistas de ML, os sistemas do ML, segundo os cientistas, são extremamente inteligentes e capazes. São excelentes alunos. Eles podem alcançar um desempenho sobre-humano em uma ampla gama de atividades, incluindo a detectação de fraudes e diagnósticos de doenças. Excelentes aprendizes digitais estão sendo implantados em toda a economia e seu impacto será profundo. Na esfera dos negócios, a IA está prestes a ter um impacto transformacional na escala de tecnologias anteriores de propósito geral. Embora já esteja em uso em milhares de empresas em todo o mundo, a maioria das grandes oportunidades ainda não foram aproveitadas. Os efeitos da IA serão ampliados na próxima década, já que manufatura, varejo, transporte, finanças, saúde, lei, publicidade, seguros, entretenimentos, educação e praticamente todos os outros setores transformam seus próprios processos e modelos de negócios para aproveitarem o aprendizado da máquina. O gargalo agora está na administração de tudo isso, na implementação e na imaginação do negócio. A segunda onda da segunda era da máquina traz consigo novos riscos. Em particular, o sistema de aprendizado da máquina geralmente tem baixa interpretabilidade, significando que os homens têm dificuldade em descobrir como o sistema atingirão suas decisões. As redes neurais profundas podem ter centenas de milhões de conexões, cada uma contribuindo com uma pequena quantidade para a decisão final. Como resultado, as previsões desse sistema tendem a resistir às explicações simples e claras. Ao contrário dos humanos, as máquinas não são ainda bons contadores de histórias. Graças a Deus, né? Eles nem sempre explicam porque um determinado candidato em um concurso ou em alguma coisa foi rejeitado para um emprego, por exemplo, ou um medicamento específico foi recomendado. Ironicamente, mesmo quando começamos a superar o paradoxo de Poliana,
Estamos fazendo uma espécie de versão reversa. Começamos, as máquinas sabem mais do que podem nos dizer. Isso cria 3 riscos. Primeiro, as máquinas podem ter tendências ocultas, derivadas não de qualquer intenção do projetista, mas dos candidatos a emprego aceitar para uma entrevista usando um conjunto de dados de decisões tomada por recrutadores humanos no passado, ele pode inadvertidamente aprender a perpetuar seus preconceitos raciais, de gêneros, étnicos e outros. Além disso, esses vieses podem não parecer como uma regra explícita, mas sim incorporado em interações sutis entre os milhares de fatores considerados. O segundo risco é que, diferentemente dos sistemas tradicionais baseados em regras lógicas explícitas, o sistema de redes neurais lidam com verdadeiras estatísticas que verdades literais. Por isso, pode dificultar. Se não for impossível provar com absoluta certeza que o sistema funcionará em todos os casos, especialmente em situações que não foram representadas nos dados de treinamento, a falta de verificabilidade pode ser uma preocupação em aplicação de missão crítica, como controlar uma usina nuclear ou quando tomar decisões de vida ou morte que estão envolvidos. O terceiro risco é quando o sistema ML comete erros, como quase inevitavelmente diagnosticar e corrigir exatamente o que está errado. Pode ser difícil. A estrutura subjacente que levou à solução pode ser inimaginavelmente complexa e a solução pode estar longe de ser ideal se as condições sobre as quais o sistema foi treinado mudarem. Embora todos esses riscos sejam reais, a referência apropriada não é a perfeição, mas o melhor disponível alternativa. Afinal de contas, nós humanos também temos preconceitos, cometemos erros e temos dificuldade em explicar com sinceridade como chegamos a uma determinada decisão. A vantagem dos sistemas baseados em máquina é que eles podem ser melhorados ao longo do tempo e fornecerão respostas consistentes quando apresentados com os mesmos dados. Isso significa que não há limite para a inteligência artificial e o aprendizado de máquina podem fazer. Percepção e cognição cobrem uma grande quantidade do território, desde dirigir um carro até prever vendas para decidir quem contratar ou promover. Acreditamos que as chances são excelentes de que a IA em breve alcançará níveis sobre-humanos de desempenho na maioria de todas essas áreas. Então, o que a IA e o ML podem fazer? Às vezes ouvimos a inteligência artificial nunca será boa para avaliar seres humanos emocionalmente astutos e inconsistentes. É muito rígida e impessoal para isso. Tem pessoas que não concordam. O sistema de ML, como os da afectiva, já atingem ou ultrapassam o desempenho em nível humano ao discernir o estado emocional de uma pessoa com base no tom da voz e na expressão facial. Outro sistema pode inferir que os mesmos melhores jogadores de pôquer do mundo estão blefando o suficiente para derrotá-los no incrivelmente complexo jogo Redaps. Ler as pessoas com precisão é um trabalho sutil, mas não é mágico. Requer percepção e cognição, exatamente as áreas em que o ML é atualmente forte e se fortalece o tempo todo. Uma ótima coisa para começar uma discussão sobre os limites da IA
é com a observação de Pablo Picasso sobre computadores. Ele disse, essa foi a frase de Pablo Picasso, que os computadores eram inúteis porque eles só sabiam dar respostas. Eles estão realmente longe de serem inúteis, mas mostram os recentes triunfos da ML. A observação de Picasso ainda fornece insights. Os computadores são dispositivos para responder perguntas, não para colocá-los. Isso significa que empreendedores, inovadores, cientistas, criadores e outros tipos de pessoas que descobrirão qual problema ou oportunidade abordar em seguida e que o novo território a explorar continuarão a ser essenciais. Da mesma forma, há uma enorme diferença entre avaliar passivamente estado ou moral e trabalhando ativamente para mudá-lo. O sistema ML estão a ficar bastante bons no primeiro, avaliar passivamente, né? Mas permanece bem atrás de nós no segundo, o estado moral. Nós humanos somos uma espécie profundamente social, não máquina, são os melhores em se envolver em impulsos sociais, como compaixão, orgulho, solidariedade, vergonha, para persuadir, motivar e inspirar. A inteligência artificial, para chegar a este estágio de dar uma palestra no TED convincente o suficiente para a inteligência artificial, ela vai cada vez mais evoluir. A inteligência artificial está tão evoluída que Putin, né? Aquela pessoa que pensa muito, eles desenvolveram lá, os russos desenvolveram um robô, diz que vão mandar aí para um planeta, né? Acho que é para Marte. Guerra nas Estrelas, gente, vai começar. Putin já fez o primeiro robô para mandar para lá. E sabe o que é esse robô? Vou botar a foto aqui para vocês verem. O iPhone do policial e na cabeça do robô são câmeras. Esse robô é um soldado. Ele atira com as duas mãos ao mesmo tempo. E a arma que ele usa sai não sei quantas balas por segundo. Gente, não é para usar aqui não, é para usar lá em cima. Vai começar a Guerra nas Estrelas. Que diabo esse cara gastou bilhões e bilhões para fazer esse negócio? Tecnologia artificial. Se divirtam aí com o robô de Putin. Ó, beijo no coração. Fica com Deus, faz aquela gratidão, se inscreve, comenta. Até nosso próximo feliz encontro.